Uma boa noite a todos. Estamos começando agora um ciclo de aulas sobre alegria. Na verdade, o mês que nós estamos é um mês de alegria, um mês de Adar. Nossos sábios falam que Shenichnas Adar Marbim Besimcha, quando entra Adar, nós devemos aumentar em alegria. E, portanto, escolhemos esse tema para começar esse ciclo, alegria. Serão 4 aulas, Bezat Hashem, em 4 semanas. Muito bem. Quando falamos de alegria, na verdade, primeiramente temos que entender qual é a qualidade da alegria, o que a alegria pode causar na nossa vida, como isso é tão importante para nós. Então isso é baseado também no Tânia, no livro, obra magna do primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman, que é baseado também na parte do Sod, da Kabbalah, está ligado com a Kabbalah. E o Alter Rebbe fala assim, ele dá toda a ferramenta de como nós podemos vencer na prática o nosso desafio da nossa vida, que é o dilema constante que nós vivemos entre o bem e o mal, né? Como a gente consegue realmente se sobrepor a todas as situações e realmente sair vitoriosos. O Alter Rebbe, ele dá todas as ferramentas, o primeiro Rebbe de Chabad, ele explica tudo como é possível fazer. Só que tem um ponto que sem ele você não vai conseguir muita coisa. Depois que o Alter Rebbe deu todo o mecanismo, tudo como funciona, as ferramentas que você precisa para vencer na vida, isso tanto na nossa guerra interior, com nossos instintos, com nossa má inclinação, como também nos nossos desafios da vida, cada um na sua vida. Qual é esse ingrediente que, sem ele, todas as ferramentas talvez não vão servir? É a alegria. Freilich. Tá? Por quê? Freilich soll mir sein. Freilich é alegria. Sim, Yiddish. Então, o que acontece? Se pensarmos bem, nós temos dentro de nós a alma divina, que é uma parte de Deus, certo? Uma parte de Hashem, e nós temos a alma animal. Isso é uma novidade que o Tânia traz, né, que antes pensava que se trata de uma só pessoa com tendências para cá e tendências para lá. O primeiro Rebbe, ele explica que na verdade não, são 2 pessoas. Dentro de cada um tem 2 pessoas. Uma pessoa mundana, que está voltada a assuntos mundanos, ao ego, e a outra pessoa divina, que está voltada à espiritualidade. Isso tudo dentro da mesma pessoa. Assim explica o Alter Rebbe. Então, se analisarmos bem, colocando na balança, quem é que tem mais poder? A alma animal ou a alma divina? Alma animal. Tudo bem. Quem tem mais poder? Quem é mais forte? A alma animal ou a alma divina? A alma divina é uma parte de Deus. Não? Não só isso. Deus colocou em nós uma característica, que é Moach Shalit Alalev. O cérebro domina o coração. Isso é uma característica que existe no ser humano, mas não nos animais. Que o cérebro consegue dominar as emoções. Ou seja, nós temos um poder natural que Deus deu a nós, né, de escolhermos, de analisarmos as coisas e conseguir escolher coisas que são contrárias às nossas naturezas. Por exemplo, eu tenho um exemplo simples. Eu tenho meu instinto de comer. Eu quero comer, tem comida gostosa. Mas eu sei que essa comida me faz mal. Tá?
Se fosse um animal, ele está vendo a comida, ele está com fome, o que ia acontecer? Ele ia comer, atacar, comer, né? Nós fomos dotados de um poder que nós conseguimos, com a nossa razão, nós conseguimos e temos a força de se segurar. Falei, não, isso faz mal, é muito gostoso, eu tenho vontade, minha alma animal quer comer, mas eu consigo me segurar, eu consigo, através da minha razão, eu consigo me segurar e não comer. Então nós vemos que normalmente a razão tem mais a ver com a alma divina e os instintos, a alma animal. Nós vemos que Deus deu esse poder do intelecto dominar as emoções, tá? Então nós vemos na prática que a alma divina tem mais poder. Não só isso, existe uma regra na natureza que você, com um pouco de luz, você consegue afastar muita escuridão, né? Se você está num quarto escuro, totalmente escuro, você risca um fósforo, esse fósforo é uma chama nada. O que é esse fósforo? Só que com essa chama você consegue enxergar tudo, num quarto totalmente escuro, né? Quer dizer que um pouquinho de luz afasta muita escuridão. Então o que acontece? Nós nascemos com a nossa alma animal prevalecendo, vamos dizer assim. Quando nós nascemos, a nossa alma divina ainda não estava revelada, né? Ela vai se revelando aos poucos, tá? Então, o que temos mais dentro de nós é a alma animal, porque nós estamos com ela desde que nascemos, e ela sempre está junto conosco na nossa vida, enquanto que a alma divina, ela vai entrando gradualmente. Quando a pessoa nasce, quando é dado o nome, ou Brit Milá, aí entra um pouco mais, depois na maioridade entra tudo que dá para entrar, quer dizer, é lento, né? Não entra tudo de uma vez. Então o que tem mais na prática, em quantidade, alma animal. Mas um pouquinho que a alma divina consegue se expressar, é como aquela pequena luz que afasta muito da alma animal. Ou seja, nós vemos que aqui estamos... Você quer falar? A alma divina? Não, duas. Bom, isso podemos falar depois, mas são duas almas, ok? Então o que acontece? Nós vemos que a alma divina, ela é muito mais forte. Um pouquinho dela já joga longe muito da alma animal, tá certo? Então na batalha que vai ter entre a alma divina e a alma animal, quem é que vai vencer? Já é jogo vencido, já é alma divina, não? Mas na prática, talvez não é assim. Sabe qual é o problema? O problema é a falta de alegria. Sim. Né? O que acontece? Quando a pessoa está melancólica, ela está deprimida, está para baixo, você percebe isso. Que quando você está nessa situação, você fica como que com a cabeça fechada, coração fechado, você não consegue ter iniciativa, né? E os problemas, você não tem ânimo de querer enfrentar ou de ter a criatividade de achar uma solução. Você não tem, você fica caído, né? Na verdade, você tem o potencial, você tem a força, mas, vamos dizer, a depressão, a tristeza, não permite que essa força, esse potencial que você tem possa ser usado, né? Enquanto que, quando a pessoa está alegre, ela tem alegria, a alegria é uma característica de leveza, a pessoa está leve. Imaginem vocês numa situação de alegria. Pode ser que vão haver problemas na vida, você vai ter que enfrentar situações, mas você vai por cima, você tem agora... você vê, olha, eu posso fazer assim, eu posso solucionar daquela maneira, você tem ânimo e você começa a pensar situações, você cria iniciativas, etc. E você consegue resolver fácil. Isso mostra o quê? Que por mais que eu tenha um potencial enorme, por mais que eu tenha um poder muito grande, mas o fato de eu não ter a alegria, ao contrário, estar depressivo, isso... quebra tudo, eu não consigo realmente fazer uso desse potencial. Quando o Rebbe fala
o Alter Rebbe fala da guerra, ele fala duas pessoas se pegando. Na verdade, por que ele fala esse exemplo? Duas pessoas se pegando, tentando derrubar um ao outro. Por quê? Ele não fala que é uma guerra de armas que você joga, atira no outro que está longe. Ou uma guerra de faca que você está próximo, mas guerreando com o outro. E ele fala uma guerra que estão juntos, um abraçando o outro, na verdade, para derrubar o outro. Por que ele dá esse exemplo? Porque a alma animal, ela não está longe. A alma animal está dentro de você. E aqui vem a dificuldade. Estamos falando de uma situação que é mais difícil, porque a alma animal está dentro de você. E você, quer dizer, toda essa situação, e ela está tentando com tudo, de tudo, para levar você à depressão, levar você à tristeza. Porque com isso ela vai ganhar muito. Ou seja, é de fato uma guerra, é de fato um dilema, né? E que a alma animal, ela busca sempre trazer tristeza, melancolia para a pessoa, porque ela vai ganhar muito com isso. Esse é o caminho que a alma animal encontra. Havia no passado grupos religiosos que antes da Hassidut, ou mesmo depois que a Hassidut surgiu, vocês sabem que quem fundou a Hassidut foi o Baal Shem Tov. E uma das bases da Hassidut é a alegria, servir Deus com alegria, não é? Uma das bases da Hassidut é servir a Hashem com alegria. Então o que acontece? Haviam outros grupos que não foram educados assim. Eles somos chamados opositores da Hassidut, né? E eles eram pessoas que a forma de vida deles, eles tinham que ter temor a Deus. E o temor a Deus é literalmente um medo, que eles andavam com a cabeça para baixo, o corpo curvado assim, não tinham contato com pessoas, se separavam ao máximo das pessoas, e estavam com constante temor aos céus, assim, Irat Shamayim, temor a Deus, vamos dizer assim. Tá certo? E o que acontece? Os Hassidim, eles como brincam, né? Eles falam assim, tipo, humoristicamente falando, que eles estavam com Irat Shamayim, em hebraica, temor dos céus. Então eles estavam com medo que o céu vai desabar em cima deles. Esse é o medo que eles tinham, né? Mas era a forma de, assim eles serviam Deus, assim eles achavam que esse é o caminho de como servir a Hashem. Assim, eles pensavam assim, tá certo? E quando chegava, por exemplo, o véspera, próximo de Rosh Hashanah, sabe que Elul é o último mês do ano. Escolha. Elul é o último mês do ano. E quando chega Elul, já é, na verdade, uma preparação para o ano novo. Elul já é a preparação para o ano novo. O ano novo está chegando. E as pessoas já começam a entrar no clima do Rosh Hashanah. Não é assim? Assim funciona. Tudo bem? Ok. Então o que acontece? Esses opositores da Hassidut, eles pegam o mês de Elul, são 4 letras. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. E eles colocam assim. O que é esse Aleph, Vav, Lamed, Vav, Lamed, Elul? Eles traduzem assim: Oili, Vavoili. Coitado de mim, pobre de mim. Por que eles falam assim? Porque eles pensam, está chegando o Rosh Hashanah. O que acontece em Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, Deus julga cada um. Deus decide o que vai ser. Você vai viver, ou Chaz Shalom contrário. Você vai... Então, eles ficam preocupados. Deus está me julgando. O que vai ser da minha vida? Então, eles falam, Oili, Vavoili. Esse é o acróstico de Elul. Coitado de mim, certo? Coitado de mim, pobre de mim. Essa é a abordagem que eles encaram essa situação. Já os Hassidim, eles falam, Elul, o que é Elul? Ober lechaim, vider lechaim. O que os Hassidim falam? Uma vez um lechaim, mais uma vez um lechaim. Certo? Assim os Hassidim falam, é o acróstico de Elul. Ober lechaim, vider lechaim. São 4... Por quê? O que é um lechaim? Um lechaim quer dizer um fabrengen. O que é um fabrengen?
O Farbrengen é uma reunião hassídica, no qual os Hassidim, eles se reúnem, eles fazem o Lechaim. Para que serve o Lechaim? Para que serve o Schnapps, como fala meu amigo Fred? Para quê? Para quebrar o distanciamento entre as pessoas. Ou seja, quando você faz um pouco de Lechaim, isso quebra o distanciamento. Você se torna mais próximo. Obviamente que não estamos falando de excessos, isso obviamente que isso é contrário ao judaísmo, a Hassidut, mas estamos falando de fazer o Lechaim simplesmente para quebrar o gelo, para você estar mais próximo do outro, e juntos, quando você quebra o que separa a gente pode chegar num serviço a Deus mais elevado. Isso que é Elul. Elul é fazer Lechaim, um Farbrengen, porque juntos a gente vai poder chegar num nível mais elevado. Isso é a abordagem hassídica. Em contrapartida, a abordagem não hassídica é o contrário. Tá? Então, isso tudo é a qualidade da alegria. A alegria é básica, é fundamental para que a gente possa realmente servir Deus, passar os desafios, conseguir superar os desafios da vida em geral e os desafios particulares, cada um no seu serviço a Deus, que isso na verdade é muito importante. Então, poder realmente vencer nesse desafio, para isso é necessário alegria. A alegria é o fundamental. Havia o Rebbe de Karlin, é uma Hassidut. Então ele falava que a tristeza não é um pecado. Não é um dos 613 proibições, 365 proibições da Torá. Ser triste não é uma transgressão. Mas a tristeza leva aos piores pecados. Ou seja, a tristeza é pior do que o pior pecado que possa existir, porque ela te leva aos pecados. Quando você está triste, você está melancólico, depressivo, isso te leva às piores situações, aos piores pecados. Então, em si não é um pecado, mas é aquilo que leva ao pecado. Só que acontece, tem um versículo no Provérbios do rei Shlomo, Mishlei, que fala Bechol atzev yemutar. O que significa isso? Em toda tristeza tem a sua vantagem, a sua qualidade, sua vantagem. Então, aparentemente, daria para pensar que existe sim uma qualidade na tristeza. Na tristeza existe algo de bom, não é uma qualidade. Só que o Alter Rebbe explica, não é esse o significado. Ele fala assim, em toda tristeza e emotar, significa que da tristeza pode vir uma qualidade. Pode advir uma qualidade da tristeza. Ou seja, a tristeza em si é negativo, é ruim. Nós não devemos desenvolver esse tipo de sentimento. Isso é ruim, é negativo. Mas existe, em certa situação, isso a gente vai explicar mais nas aulas seguintes, existem situações que você pode sim usar a tristeza, a amargura, para ser mais exato, na verdade, a amargura é um sentimento positivo, tá? Que você se sente amargurado de algo errado que você fez. Você tem que ter também esse tipo de situação, quer dizer, acontece na nossa vida, e isso também é importante, mas em momentos especiais, não em qualquer hora, não em qualquer situação. Você tem que separar um tempo para isso, tá? E aí, dessa amargura que você consegue desenvolver, aí você chega numa alegria maior. Ou seja, todo o objetivo, fala o Alter Rebbe no Tânia, todo o objetivo da tristeza, amargura, é para chegar numa alegria maior. Ou seja, de novo, a tristeza em si é ruim. Ok? Se você não conhece, está ligado a isso também. Por isso que é necessário em certas situações, mas tem que tomar muito cuidado, né? Então sim, você pode desenvolver.
Aí você vai valorizar exatamente. Isso vai fazer você valorizar muito mais. Por isso que a alegria que vem depois da tristeza é uma alegria muito maior que uma alegria sem a tristeza antes. Esse é o ponto, na verdade. Você falou já no ponto que ele fala. Muito bem. Agora, quando a gente fala de alegria em Hashem, né? Existem várias coisas na vida que trazem alegrias. Tá? Quando a pessoa ganha alguma coisa material, um presente ou o que for, com certeza isso também traz alegria. Só que todas as alegrias materiais são condicionais e dependem de uma certa situação e são momentâneas também. Tá? Agora, quando falamos de algo espiritual ou Hashem, é algo eterno, é algo que nos acompanha em qualquer situação. Quando você lembra que você tem Deus, então pode ser que você está numa situação de sucesso, ou pode ser que você está numa situação de dor, numa situação difícil da vida, você lembra que Deus está com você, e aí você realmente tem uma alegria que é incondicional, porque Deus está em todo lugar, Deus está em toda situação, em qualquer situação que você se coloque, Deus está lá. Então você saber disso, né, é uma alegria verdadeira, né? A pessoa realmente em qualquer situação, ela vai conseguir vencer, porque ela sabe que Hashem está com ele em qualquer situação. Muito bem. Agora, tem na verdade, acho que é importante explicar que a vida muitas vezes apresenta para a pessoa várias situações diferentes. E a pergunta é, como eu vou conseguir manter e desenvolver a alegria apesar da vida que eu estou vivendo, apesar das situações que eu estou enfrentando, das situações que acontecem comigo? Como é possível? Existem na vida situações de sucesso, existem situações de fracasso, existem situações de decepção, né? De vitórias, de derrotas. Então, várias situações na vida. Então, a alegria, aparentemente, de vez em quando sobe, de vez em quando desce, depende da situação, né? Então, primeira coisa, a pergunta é, como na vida que eu vivo, na situação que eu enfrento, como eu vou conseguir manter essa alegria constante? Por que é necessário uma alegria constante? A gente sabe que está escrito, Ivdu et Hashem besimcha, sirva a Deus com alegria. E servir Deus não é um certo momento do dia. Servir Deus é a cada segundo da sua vida. Quando você vai dormir, quando você acorda, quando você está comendo, você está passeando, qualquer situação da vida, você serve Deus. Você deve servir Deus. E aqui, quando diz, você tem que servir Deus com alegria, significa que a alegria tem que ser constante, em cada momento da vida. Porque você serve Deus a cada momento. Então isso tem que ser sempre. A pergunta é como? Se a vida é tão diferente, de repente tem situações que me levam à alegria, mas tem situações contrárias que eu caio, eu não aguento, eu não consigo manter a alegria. Então como é possível eu manter a alegria? E a pergunta fortalece mais ainda quando a gente fala do mês de Adar, porque a alegria deve ser constante em qualquer momento, mas quando chega o mês de Adar, nossos sábios falam, não basta só a alegria que você tem que aumentar em alegria. Peraí, mas se nem a alegria eu consigo, como aumentar ainda em alegria? Então, como eu consigo desenvolver uma situação de eu estar independente de situações externas, de fatores externos, ou seja, eu conseguir me manter alegre apesar de todas as situações que você passa na vida. Como eu consigo uma coisa dessas? Ou seja, que tudo que me envolve, todas as coisas que estão à minha volta, que acontecem comigo, não vão me afetar
Porque para eu estar com alegria, tem que ser assim. Tá certo? Eu não posso ser dependente de fatores externos para estar com alegria, porque senão eu não vou estar com alegria. Ou de vez em quando sim, de vez em quando não, mas... Certo? Então, como eu consigo chegar num nível no qual todas as situações externas, os fatores externos não vão me afetar, e sim, eu vou estar acima de tudo isso e conseguir desenvolver a alegria. Para isso, eu preciso saber onde eu me encontro. Qual é a forma de lidar com as situações que acontecem na sua vida? Ou seja, não ser uma pessoa reativa. O que quer dizer reativo? Que eu só reajo conforme as situações. E sim, ser uma pessoa proativa. Quer dizer que eu consigo lidar, ser o dono da situação, estar por cima de tudo. Então, como eu consigo chegar a me colocar num patamar superior, acima? Tá certo? De tal maneira que as coisas do mundo não vão me influenciar e não vão me afetar. Então, para isso, ou seja, estarmos num nível mais espiritualizado, não tão dentro do mundo, não tão ligados a situações do mundo, e sim, estarmos num nível acima. Para isso, eu quero compartilhar com vocês uma história do Talmud, tá? Que vai nos ajudar a chegar nesse nível, a subir da materialidade onde nós nos encontramos. O Talmud, no Tratado de Avodah Zarah, é um dos tratados do Talmud, na página 18, conta sobre um grande sábio que se chamava Rab Hanina ben Teradion. Rab Hanina ben Teradion era um grande sábio, que ele vivia na época do Adrianus Caesar. Adrianus é um dos Césares romanos da época. E naquela época, Roma dominava Israel. E o que aconteceu naquele então? Os romanos fizeram um terrível decreto proibindo que os judeus estudassem Torá. Estudassem Torá em público, estudassem Torá, ao ponto que quem era pego estudando Torá era pena máxima, pena capital. Rabbi Hanina ben Teradion, ele não conseguiu lidar com essa situação, ou seja, ele não podia aceitar uma coisa dessa. Afinal, a Torá é o oxigênio do povo judeu. Como a gente vai ficar sem estudar a Torá? E ele, sem medo, abriu o Beit HaMidrash, a casa de estudos, e convidou todos a estudarem Torá. E ele, com todo o decreto, ele continuou estudando Torá, e aqueles alunos que tinham coragem também vinham aprender Torá. Até que um certo dia, avisaram o Rab Hanina ben Teradion que o mestre dele, que se chamava Rav Yosef ben Kisma, estava doente, e provavelmente ele estava a última doença que ele ia ter, quer dizer, estava num estado assim meio avançado. E Rav Hanina decidiu fazer uma visita para o seu mestre, Rav Yosef ben Kisma. Logo que ele entra no Rav Yosef ben Kisma, o mestre questiona o aluno: Rav Hanina, você não sabe que tem um decreto que os romanos eles estão proibindo que a gente estude Torá e quem é pego vai ser morto? Ele falou: eu sei, Rebbe, mas como? Eu não consigo aceitar essa situação. Como é possível? A Torá está escrito que nunca ela vai deixar de fazer parte do povo judeu. Está escrito na reza, ela não vai se afastar nem da sua boca, nem da boca do seu descendente, nem dos descendentes dos seus descendentes. Está escrito, Ve'agita boyomam valar, ela tem que estudar a Torá dia e noite. Eu não posso aceitar uma situação no qual os romanos nos proíbem de estudar a Torá. Como assim? Eu decidi que eu vou estudar a Torá com tudo que isso está custando, mesmo colocando minha vida em risco. E o Rebbe
Yosef Ben Kish falou, mas você está colocando sua vida em risco e eles vão pegar você, enrolar no rolo da Torá e vão queimar você. Aí o Rab Hanina Ben Teradion falou, mas eu não posso, eu não consigo, Rebbe, eu não consigo. Como assim? Ficar sem estudar a Torá não dá. Não dá. É assim, eu tenho que seguir esse caminho. Aí Rabbi Yosef Ben Kisma ficou em silêncio. Passou um tempinho. Aí Rab Hanina Ben Teradion falou, tem uma coisa que me preocupa. Rab Hanina, o aluno, ele falou, eu quero saber, Rebbe, se eu tenho uma parte no mundo vindouro, né? Isso me intriga, me preocupa. Será que eu tenho uma parte no mundo vindouro? Aí, obviamente, qual é óbvio que o Rebbe devia responder para ele, olha, imagina, você tem um mérito de não só estudar a Torá, e não só propagar a Torá, mas você tem você está arriscando sua vida, você está colocando sua vida em perigo pela Torá, mas você está dando a sua própria vida pela Torá. Então, como assim? Você tem uma parte no mundo vindouro? Pela lógica era isso, né? Só que qual foi a resposta do Rabbi Yosef Ben Kisma? Ele diz, não sei. Ele falou, não sei. Ele perguntou, eu tenho uma parte no mundo vindouro? Rabbi Yosef Ben Kisma falou, não sei. Talvez me conta uma mitzvah especial que você fez. Falou Rabbi Yosef Ben Kisma para o aluno, Rabbi Hanina Ben Teradion. E Rabbi Hanina começou a pensar. E falou, sim, eu fiz uma mitzvah uma vez. Que mitzvah? Falou, você sabe, no mês de Adar, justo no mês que nós estamos, nós temos Purim. Então, em Purim a gente costuma dar dinheiro para os pobres, distribuir dinheiro para os pobres, presentes. Então, eu arrecadei uma caixa inteira de dinheiro para distribuir para os pobres. E eu tinha uma outra caixa que é para os meus gastos, para comer, para fazer a refeição de Purim e tudo isso. E aí, eu peguei a caixinha e fui distribuir para os pobres. Eu dei para todos os pobres, terminou a caixinha. Quando eu me dei conta, eu vi que, na verdade, eu peguei a minha caixinha. Por engano, eu peguei a minha caixinha e distribuí a minha caixinha para os pobres. E aquela outra caixinha que era dedicada aos pobres, então, pela lei, eu podia pegar para mim, né? Mas eu decidi que eu não vou fazer uso desse dinheiro. Essa caixinha que foi separada para os pobres, eu não vou fazer uso para mim. E eu peguei e distribuí essa segunda caixinha para os pobres e eu fiquei sem nada. Quando Rabbi Yosef Ben Kisma ouviu isso, ele tentou se levantar um pouco e falou, que seja a minha parte no mundo vindouro junto com você. Que eu esteja junto com você no mundo vindouro. Assim falou Rabbi Yosef Ben Kisma para o aluno Rabbi Hanina Ben Teradion. Okay, ou seja, a princípio não dá para entender nada dessa história, mas já vamos comentar. Só que o que acontece? Depois disso, o final foi muito doloroso. O que aconteceu? Realmente, Rabbi Yosef Ben Kisma acabou falecendo. E os romanos estavam voltando do enterro. E eles viram a sinagoga do Rabbi Hanina Ben Teradion aberta, a casa de estudos. E ele ensinando a Torá. Pegaram o Rabbi Hanina Ben Teradion, envolveram ele com a Torá e queimaram ele vivo. Com a Torá. Não. Aí, ele estava sendo queimado e ele falou para a filha, naquele momento, aquele que vai cobrar a dívida da Torá, vai cobrar a minha dívida também. E assim ele faleceu. Ou seja, ele estava mostrando com esse ato, na verdade, quão importante é estudar a Torá. Mesmo quando você está correndo risco de vida, você está sendo colocado, você está sendo morto por causa disso. Isso levantou, de certa maneira, a moral de todos os judeus para descobrir quão importante é o estudo da Torá. Imagina,
Se o Reb Hanina ben Teradion deu a vida dele pela Torá, imagina quão importante é isso. Né? Isso trouxe realmente uma consequência bem positiva para todas as pessoas. Imagina quão importante é o estudo de Torá. Muito bem. Primeiro Rebbe de Lubavitch, não no Tânia, no outro livro, Torah Or, ele pergunta a pergunta que não quer calar dessa história. Ele falou, peraí, o Reb Hanina ben Teradion é uma pessoa que entregou a vida dele pela Torá. Ele estava pronto a morrer para estudar a Torá e fazer com que as pessoas estudem Torá. Isso não é suficiente para ele ter parte no mundo vindouro? E aí quando ele conta uma história, outra mitzvah que ele fez, o que é a outra mitzvah que ele fez? Que ele deu a carteira de dinheiro dele para os pobres. Aqui ele está dando a vida, aqui ele está dando uma carteira de dinheiro. Como assim? Isso sim ele merece o Olam Abá, enquanto que quando ele dá a vida não? Como assim? Uma pergunta lógica, óbvia, não? Ok? Então o Alter Rebbe explica o seguinte: existe uma característica na pessoa que é chamado Marash Horá. Sabe o que quer dizer Marash Horá? Humor escuro. Humor, a gente traduzindo, não existe uma tradução exata. Existe Mará Levaná, humor branco, claro. Existe Marash Horá, humor escuro. São características diferentes de pessoas. Normalmente, Marash Horá é algo que pode levar à depressão. Marash Horá é algo que pode levar à depressão. Mas a característica em si desse humor escuro não é depressão. O que seria essa característica? São pessoas que não são sociáveis. Pessoas que não gostam de estar junto com pessoas, não gostam de ficar se divertindo, prazeres do mundo, não é o jeito delas. Qual que é o maior prazer para essa pessoa? É estar centrado nela mesma, estudando. São os grandes estudiosos que gostam de se aprofundar nos estudos, centrados neles próprios, crescendo intelectualmente, né? Isso é Marash Horá. É uma pessoa que não é sociável, tá? Mará Levaná já é diferente. É um humor, vamos dizer, que a pessoa mais leve, ela quer estar junto com outras pessoas, é uma pessoa sociável, gosta de diversão, gosta de prazeres. Para ela estudar, essa pessoa, Mará Levaná, esse humor mais claro, vamos dizer assim, para ela sentar e estudar é difícil. Ela tem que se esforçar para se colocar numa cadeira e começar a estudar. Não é exatamente a característica dela. Mas, tudo bem, cada um tem os seus desafios. Então, o que acontece? Alguém que está essa característica, Marash Horá, esse humor mais escuro, é uma pessoa que está centrada em si, que quer sempre estudar, se crescer e se elevar. A característica do Reb Hanina ben Teradion era Marash Horá. Essa é a natureza dele. Ele estava ligado com esse tipo de pessoa. Para ele, estar junto com outras pessoas ele não estava buscando diversão, coisa assim. Para ele, qual que era o maior prazer? Sentar e estudar. Ele estava lá sentado, isso para ele é uma... Então, isso que ele estava dando a vida pelo estudo da Torá, isso ainda estava dentro da natureza dele. Isso ainda condizia com a natureza que ele tinha. Não ainda significava sair, se libertar do que você é e subir um nível acima. Ainda não. Porque ainda estava conectado, de certa maneira, com a sua característica, a sua natureza. E, inclusive, existem também muitas pessoas não judeus que também têm ideais, colocam ideais na vida e estão prontos até a dar vida por esse ideal. Por quê? Porque isso tem a ver com a natureza. Isso tudo está dentro da natureza da pessoa. Ok? Agora, quando ele falou da mitzvah que ele fez, de compartilhar com os pobres o que ele tinha, isso realmente exigiu ele sair da natureza dele. Porque a natureza dele era sempre estar centrado nele mesmo. Ele está voltado nele. Certo? E aí,
ele conseguia olhar para o próximo. E tem que enfatizar aqui, na verdade, que isso que ele não olha o próximo não é por mal, não é uma coisa pejorativa, negativa. É porque a natureza dele é assim. Não porque ele quer ser mal com o outro, ele quer ser malvado, não. É a natureza dele. Então, mas para ele agora olhar o próximo, olhar a necessidade do outro e se preocupar com isso e pegar do próprio dinheiro dele e dar para o próximo, que ele tinha direito de pegar esse dinheiro para si, porque realmente, pela lei, ele podia. Mas ele quebrou essa natureza dele. E ele olhou para o próximo e falou, não, eu vou dar para o próximo, eu vou quebrar minha natureza e eu vou dar para o próximo. Agora sim. Agora você mostra que você faz as coisas por Deus e não por você. Você, quando você mostrou essa mitzvah, você mostrou que você se libertou da sua natureza. Você saiu daquilo que representa a sua natureza e você conseguiu transcender isso e fazer por Deus. Agora, retroativamente, a gente entende que isso que você está entregando a sua vida pela Torá também não é por causa da sua natureza, porque você está visando Deus. Mesmo que sua natureza também é assim, mas não é por causa disso que você está fazendo de maneira autêntica, você está fazendo verdadeiramente pensando em Deus. Então agora, eu gostaria de estar no seu nível do Olam Abá, do mundo vindouro. Tá. Então o que a gente aprende dessa história? Que para nós nos colocarmos num nível acima, para que as coisas do mundo não influenciem e afetem a nós, para que a gente possa realmente chegar numa alegria verdadeira, para isso nós temos que quebrar a nossa natureza. Normalmente, a alma animal ela tem uma característica. A alma animal, que é o instinto, ela é egocêntrica. Como definir em uma palavra a alma animal? Egocêntrica. Ou seja, eu sou o centro de tudo. Eu sou o centro de tudo. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu quero até, da minha alma animal mesmo, eu quero ajudar alguém. Mas, o que eu quero, na verdade, também ter o reconhecimento. Quero que a pessoa me louve, fale, olha como você é bom, como você é especial, é isso que eu quero, a retribuição. Ou mesmo, eu quero pelo menos um obrigado. Para mim, quer dizer, alguma coisa você está buscando, então, quando vem da alma animal, a pessoa sempre está querendo algo para si. E você percebe, por exemplo, qualquer característica negativa que a pessoa tem, vem do egocentrismo. Por exemplo, a pessoa deseja muito, ela quer os prazeres, quer atingir, conseguir os prazeres. Por que ela quer tudo? Porque ela fala assim, eu sou o centro, eu tenho que ganhar, eu quero ganhar para mim. Se alguém mexe com você, você fica brava, você fica zangada, com raiva. Por quê? Quem é você para mexer em mim? Quer dizer, de novo, eu me coloco no centro, eu estou acima de todos. E quem é você? Se eu estou com inveja do outro, por que eu tenho essa inveja? Porque o outro tem, eu não. Se eu sou o centro. No fundo, essa é a base de todas as situações, né, da alma animal. A alma animal é sempre egocêntrica. Então, qual é o prazer da alma animal? Receber. Então, quando eu recebo dinheiro, eu recebo um prêmio, eu recebo coisas que me dão, eu fico muito alegre. É felicidade, alegria. Só que essa alegria é uma alegria da alma animal. Ela é momentânea, ela não dura para sempre, né? E é uma alegria que está ligada ainda com a sua natureza. Qual é o maior prazer que um ser humano pode chegar? Qual é o maior prazer que alguém pode chegar? É quando você chega no nível de Deus. Vou explicar. A gente sabe que Hashem é perfeito. Deus é tudo. Não falta nada para Deus. Deus não precisa de nada. Ele é completo. Ele tem tudo. Ele é tudo. Então, o que a gente vê em Deus? Qual é a característica de Hashem? Que Ele doa. Ele doa. Ele não precisa para si. Ele não precisa nada. Ele só doa. O que quer dizer Ele doa? Ele cria o mundo. Ele cria a pessoa. Tudo que você tem é de Deus. Quer dizer, Deus é o doador universal. Ele que dá, tudo vem dele. Né? Então, todo o assunto de Deus é dar, mas não receber. Porque Deus é tudo. Deus é completo. Não precisa de nada. Essa é a característica de Deus. E qual é o maior prazer que um ser humano pode atingir?
é quando ele se iguala ao Criador. Quando você consegue se libertar da sua natureza egocêntrica, animal, de querer sempre ir para si receber as coisas e chegar num prazer momentâneo e limitado. Quando você consegue se libertar disso e você chega realmente no prazer divino, é quando você consegue fazer o bem porque aquilo é bom, não porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Eu quero ajudar o próximo, eu tenho interesse verdadeiro de ajudar o outro, e se eu conseguir ajudar e o outro vai sair bem, esse é o meu maior prazer. É sabido que se fala tem a expressão conhecida, eu amo. Então é como aquela história do peixe, né? Que a pessoa fala, eu amo peixe, eu adoro peixe. Então aí ela vai lá, ela quer um peixe, de que maneira você quer o peixe? Na manteiga, frito, sei lá. Então peraí, se você ama o peixe, como você quer que um peixe morra, que seja frito na manteiga? O que é isso? Então na verdade fica feio falar eu me amo. Então eu falo eu amo o peixe. A mesma coisa entre casais ou coisa assim, eu te amo, que muitas vezes a pessoa está buscando o prazer próprio, o outro me traz esse prazer, então eu te amo, mas na verdade eu me amo, não é? A pessoa isso é alma animal. O que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é quando você faz para o outro só pensando no outro e não pensando no que você vai receber. Quando você faz pensando no outro, de verdade, pensando no outro, que o outro vai sair bem. É difícil, de vez em quando você tem que abrir mão, sacrificar coisas pelo outro. Muitas vezes é difícil, mas a gratificação e o prazer que você sente depois é algo inigualável, não existe igual. Por quê? Porque você passou a ser igual ao Criador. Para o ser humano atingir o verdadeiro prazer e estar no nível acima, onde Deus se encontra, para isso você tem que se igualar a Deus. Deus ele dá sem interesse nenhum, ele só dá. Quando você consegue chegar nesse nível de dar de verdade, você chegou no nível de Hashem. Teoricamente não dá para a gente chegar nesse nível, né? Até a gente leu na Parashá essa semana que no cheque do rosto, aí falou, vou deixar você ver a minha nuca, aí eu acho que explica que foi o nó do tefilim dele, não consegue chegar nisso. Na verdade, a própria Torá, a própria Parashá passada, ele diz, façam para mim um santuário que eu vou pairar dentro deles. O que quer dizer? Como Deus paira dentro de você? Quando Deus paira? Quando você atinge o nível de Hashem, quer dizer que se torna um doador, de verdade, não para receber algo. Hoje em dia está na moda as pessoas buscarem os direitos. É meu direito. Como você faz isso? Eu tenho o meu direito aqui, e tenho todas as leis relacionadas aos direitos, você está buscando direitos. Você percebe que tudo está em receber. É meu direito, eu mereço. Cadê os deveres? Onde estão as obrigações e deveres? Ninguém está buscando obrigações nem deveres. Normalmente a pessoa está voltada a sempre... Nem responsabilidade. É exatamente isso, né? A pessoa sempre está buscando receber. Sempre ela quer receber para si. Ela não está procurando o que eu tenho que fazer. Qual é a minha obrigação, né? A pessoa não está buscando isso, tá? Então isso significa ser um ser humano limitado na sua natureza. Como você se livra dessa natureza? Quando você busca a fazer igual Deus faz. Uma doação verdadeira. Uma doação verdadeira, sem interesse. Não porque eu vou ganhar algo em troca. Eu quero ajudar você porque eu quero que você saia beneficiado, só isso. Não quero mais nada. Não quero prêmio, não quero recompensa, não quero palavra, louvor, nem obrigado, não quero nada. Eu quero que você saia bem. Quero que você fique bem. Esse é o verdadeiro interesse meu. Aí, é muito difícil chegar nisso. Muito difícil. Mas aí você atinge o maior prazer. Só para ilustrar essa situação, uma vez um professor fez uma pesquisa. Quis fazer uma pesquisa. Ele chegou para uma parte da classe e falou para eles: vou dar para vocês, cada um de vocês, $20.
E eu quero que vocês, com esses $20, adquiram o maior prazer que você pode ter. São alunos, né? Jovens, adolescentes. Ótimo. Então cada um foi lá, um comprou um sorvete de pistache com chocolate, com creme, sei lá o quê. O outro comprou um sanduíche, o outro comprou um brinquedo. Cada um comprou um. Sabe? Daí, depois de que eles voltaram, né? Aí o professor falou, agora eu quero que vocês deem nota do nível de prazer que vocês tiveram com isso que vocês adquiriram. De 1 a 10. 1 significa nenhum prazer. 10 é um máximo de prazer que você conseguiu alcançar, um prazer maravilhoso. Aí, esse que comprou o sorvete, ele falou, olha, é uma delícia esse sorvete, maravilhoso, mas não posso dizer que esse é o maior prazer. Ele colocou 8,5. Tá bom. Depois de 3 dias, o professor, e cada um colocou a sua... Depois de 3 dias, o professor falou, agora eu quero que vocês falam qual é, também agora deem nota para o prazer que você sentiu quando você comeu o sorvete. Ele falou, mas já passou 3 dias, agora eu não tenho prazer nenhum. Tá, eu tenho talvez umas lembranças agradáveis daquele... Então, ele deu 3. Tá. Passou 2 semanas, e ele falou, agora eu quero que vocês deem nota pelo sorvete que você comeu. Aí ele pergunta, que sorvete? Ele falou, 2 semanas atrás você não comeu sorvete. Ele falou, pô, agora você está me lembrando disso, você está me deixando mais triste, agora eu não tenho sorvete 2 semanas atrás, eu não tenho mais prazer nenhum. 0. Tá bom. Aí, para a outra metade da classe, ele deu $20 para cada um. Ele falou que cada um busque ajudar alguém, fazer o bem com esses $20, ajudar uma pessoa, $20. Aí foram lá, um jovem chegou, ele estava indo onde se faz compras, né, no centro das compras lá, e quando ele vai no centro das compras, ele sempre vai para comprar alguma coisa, só que dessa vez ele não foi para comprar. E lá ele observou que tinha uma mãe com uma criancinha chorando. Isso muitas vezes é comum no centro de compras, uma mãe com uma criança chorando, provavelmente ela quer a bala e a mãe não deu a bala, e aí ela está chorando. Aí, deve ser isso, não sei. Ele foi para essa mãe e falou, olha, eu tenho uma missão, e eu quero que você pode falar para mim o que aconteceu, por que ele está chorando? Aí a mãe falou, não, deixa para lá. Não. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu tenho uma missão, eu tenho uma função para fazer, eu tenho uma missão que meu professor deu, e eu quero ajudar, eu tenho uma missão. Ela se amoleceu um pouquinho e falou, tá bom. O que acontece? Meu filho, ele tem um passeio com a escola amanhã, mas ele não vai poder ir com os amiguinhos. Por quê? Porque nós somos muito humildes e o passeio custa $20. E eu estou explicando para o meu filho que a gente tem que ter na vida escolhas, né? Aqui nós precisamos de comida em casa e tem o passeio para ele se divertir. Então a gente tem que tomar uma decisão. Eu quero também educar meu filho para saber que quando você precisa, você tem que abrir mão disso para... né? E por isso que ele está chorando. Então ele falou, olha, ele se acendeu, o jovem. Você não sabe, eu vim aqui para te ajudar. Então saiba que amanhã ele vai para o passeio. E pegou os $20 e falou, esse é para você, para ir no passeio amanhã? Aí ele viu a criança, a mãe falou para ele, olha meu filho, agora você vai poder ir para o passeio, porque o tio aqui, ele está pagando para você. E a criança, de repente, com a lágrima ainda, os olhos úmidos, com os olhos brilhando, olha para o jovem e falou, muito obrigado, e deu um abraço nele. E o jovem falou, olha, que vocês desfrutem, que ele desfrute da viagem, você pode comprar comida, ele vai para o passeio. Maravilhoso.
Quando voltou para a classe, aí o professor falou, olha, por favor, eu quero que vocês deem nota de 1 a 10. 1 é que você não sentiu prazer nenhum, e 10 você sentiu o máximo. Aí ele perguntou para o professor, será que não tem algo acima de 10? Ele falou, não, é 10. Ele falou, colocou 10. Passou 3 dias. O professor perguntou, agora eu quero que vocês lembrem da experiência que vocês tiveram e deem nota. Que prazer você sente agora, depois de 3 dias, pelo que você fez? Ele falou, quando eu lembro dos olhos brilhando daquela criança alegre, não existe um prazer maior, 10. Depois de 2 semanas, ele falou, me deem nota. Qual é o prazer que você tem agora? Ele falou, professor, eu não consigo esquecer isso. Isso vai ficar na minha cabeça para sempre. O que eu ajudei essa criança é algo que me marcou, certo? 10 de novo. Então aí, o professor deixou claro, quer dizer, esse estudo deixou claro qual é o prazer que nós temos quando recebemos as coisas materiais que estão ligadas à nossa característica animal, de receber, ou quando agimos como Hashem, de dar. Que prazer é isso? E isso, na verdade, quando a gente chega nesse nível, certo? Quando a gente chega nesse nível, a gente pode estar seguro que a gente chegou num prazer máximo, e nós nos igualamos a Hashem. Aí realmente você atinge a alegria verdadeira. Quando você consegue se colocar no nível acima e se fazer como se assemelhar ao Criador, né? Aí podemos dizer que Deus está pairando em você, Deus se expressa em você, porque você está agindo igual a Ele, né? E aí você pode realmente chegar na verdadeira alegria, apesar de tudo que te ronda, de tudo que você é influenciado pelas todas as coisas. Essas coisas não vão modificar a sua situação. Pode ser que você está com um problema aqui, você está com dor ali, você está com situações, mas quando você consegue quebrar o nível do animal e atingir o nível divino, você vai conseguir desenvolver a alegria independente de situações, uma alegria verdadeira em Hashem. Fala. 3 perguntas fáceis. Uma você já fez, se pode. Jogo rápido. Quem é aquele rabino que entrou no fogo e não se queimou? É esse? Não. Ah, tá. Não é. 2. 13 de Adar. Foi Avraham, nosso patriarca, que entrou no fogo e não se queimou. Barranina também. Não? Vamos lá. 13 de Adar, aniversário do Fred. Não é isso. É um dia alegre ou um dia triste? 13 de Adar? Todos os dias, na verdade... Anita Esther. Ah? É um dia alegre? Todos os dias de Adar são dias alegres. O que aconteceu no 13 de Adar? O jejum? Jejum. Sim, o jejum, a gente jejua para lembrar a Esther. Que a Esther, na verdade, entendeu que o decreto que vinha é, na verdade, por causa do nosso comportamento. E fazendo esse jejum, a gente vai estar consertando na raiz, na causa, o problema, e tudo vai se resolver. Mas só pelo fato de ser jejum, quer dizer que seja um dia triste? Não. Nem jejum de Yom Kippur, nenhum jejum. Ao contrário, o jejum de Yom Kippur é o dia mais alegre do ano, e os outros jejuns, sim, tem a ver com tristeza, porque lembra a destruição do templo. Os outros jejuns. Sim. O primogênito que não vai fazer jejum pode trocar uma marca ou um estudo? Em Pesach agora está falando? Não. Ah, não. Não, tem que jejuar. Em Tanit Esther, todos jejuam. Sim, é. Sinto. Alguém mais tem alguma pergunta? Muito escolha, Rabino. Muito bom. É? Muito bom. Oh, então que seja a elevação da alma dela. Você tem o nome? Reisel Batupai, se for. Hã? Constantino? Em Yiddish, né? Bom, que seja a elevação da Reisel Constantino. Amém. Muito obrigado. Alguém tem mais pergunta? Qual é a próxima? Hã?
Quinta que vem, Bezat Hashem. Próxima aula, quinta-feira. Acabou já? 1 hora. Oi. Oi? Que o quê? Ele estava com a porta aberta na sinagoga? Sim. Hanina ben Teradion. Os romanos pegaram ele. Não, porque eles viram que ele está estudando, agora não tem mais. Ele estava estudando, era proibido estudar. E quem era pego estudando era pena capital. Hã? Sim, mas ele fazia aberto para que mais gente vinha. Ok? Boa noite a todos. Todos